Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de geradores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Para garantir a manutenção elétrica preventiva de um automóvel, o proprietário deseja substituir a bateria, que é um gerador de força eletromotriz, do veículo. O manual de funcionamento apresenta um diagrama, voltagem por corrente, mostrando a curva característica do gerador em questão. Os valores da força eletromotriz em volts e a resistência interna em ohms da bateria são... Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar da curva característica de um gerador. Tá? Ela vai ser obtida pela equação do gerador, que é voltagem, DDP, é igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente total do circuito, que é uma função do primeiro grau. Logo, se é uma função do primeiro grau, esse gráfico é representado por uma reta, mas o coeficiente angular é negativo, então essa reta vai ser decrescente. A curva do gerador ela vai ser sempre representada por um gráfico U por I, como eu gosto de dizer, U por I, DDP em função da corrente elétrica. Então, ela seria dessa forma aqui, tá? U por I, aonde a curva, a reta, vai ser a representação da equação do gerador. Aqui é importante a gente lembrar o seguinte, que quando a corrente elétrica for igual a zero, tá, ó, o eixo da corrente elétrica for igual a zero, eu vou obter aqui a minha força eletromotriz do gerador, né? Isso aí também é dito como situação do gerador aberto, tá? Em circuito aberto. Quando a DDP for igual a zero, a gente vai ter a corrente de curto-circuito. O que isso significa? Significa que essa aqui vai ser a máxima corrente elétrica que o gerador suporta. Show? Então, voltando aqui para o meu gráfico. A primeira coisa que eu vou identificar aqui é exatamente nesse ponto aqui a força eletromotriz da minha bateria, que vai ser igual a 12 volts, certo? Agora, para eu determinar a corrente de curto-circuito e, consequentemente, a resistência interna do meu gerador, basta eu pegar e fazer o seguinte. Se eu pegar esse ponto aqui, a gente vai notar que, para aquele ponto ali, a variação da minha força eletromotriz foi, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, que a variação da minha força eletromotriz foi 12 menos 4. Então, a variação da minha força eletromotriz foi de 8 volts. Se eu pegar esse pedaço aqui, ó, que é exatamente o que a minha corrente elétrica variou, eu posso dizer que a variação da minha corrente elétrica de curto-circuito foi exatamente quem? 16, né, que é o final aqui, menos 0, que é esse ponto aqui. Então, a variação da corrente de curto-circuito foi de 16 amperes. Usando a relação de curto-circuito, a gente pode escrever assim, ó, que resistência interna vai ser a variação da minha força eletromotriz divididos pela variação da corrente de curto-circuito. Então, eu sei que vai ser 8 divididos por 16, isso é igual a 1 meio. Então, 1 divididos por 2, isso vai me dar 0,5 ohms. Então, ele quer o valor da força eletromotriz, 12 volts, resistência interna do gerador, 0,5 ohms. Por isso que a resposta está na letra C. Beleza?